Brasil, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está com excesso de peso ou obesidade. Projeções da Organização Mundial da Saúde indicam que em 2030 o Brasil será o 5º país do mundo com crianças obesas. E as mudanças de hábitos durante a quarentena acentuaram esse quadro. Além de prejudicar o desenvolvimento dos pequenos, a obesidade está associada a outras doenças crônicas. No Papo de Juventude de hoje, eu recebo especialistas no tema para a gente debater ações que possam diminuir e frear esses números elevados no nosso país e no nosso estado. Quem está aqui comigo para esse bate-papo de hoje é a Elisa Mendonça, que é nutricionista do Instituto Desiderata. Elisa, obrigada pela sua presença. Agradeço muito o convite. Aqui comigo também, doutora Cláudia Braga, endocrinologista pediátrica e também médica do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da UERJ. Doutora Cláudia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão relevante, né, para a saúde das nossas crianças e adolescentes. E também aqui comigo a Lívia Cataruzzi, que é advogada do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Lívia, muito obrigada também, você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, obrigada. Bom, eu vou começar essa nossa conversa com a Elisa, porque a Elisa, no Instituto Desiderata, ela é um instituto com foco aí em crianças e adolescentes, o bem-estar, né, dessas crianças e desses adolescentes. E as últimas pesquisas, né, Elisa, apontam uma realidade bem grave, a gente pode dizer assim, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse para a gente sobre esses dados, principalmente aqui no estado, porque eles apontam aí que mais do que dobrou o número de crianças obesas num período aí de 10 anos, é isso? Exatamente, Priscila. A obesidade entre as crianças e adolescentes, como você bem disse, vem crescendo ao longo do tempo, né? A gente estima que cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes têm excesso de peso no mundo, crianças entre 5 e 19 anos. E esse estudo que nós vemos desenvolvendo ao longo desde o ano passado, que é o Panorama em Obesidade em Crianças e Adolescentes, nós utilizamos dados públicos abertos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, e esse sistema, ele capta o estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos, enfim, que foram atendidos na atenção primária, em todo o Brasil. E quando a gente foi analisar e olhar esses dados, encontramos algumas questões, né? Principalmente um aumento, a gente faz uma análise da última década, então de 2009 até 2019, né, que é esse documento que acabamos de lançar nessas últimas semanas. Houve um grande aumento quando a gente pensa também na categoria excesso de peso. Excesso de peso é a soma do sobrepeso, da obesidade e da obesidade grave. Então, em todas as faixas etárias, analisamos crianças menores, né, de 0 a 4 anos, crianças de 5 a 9 anos e os adolescentes de 10 a 19 anos. Em todas as faixas etárias, nessas faixas etárias, houve um aumento no excesso de peso, em torno de 30%, né? Continuamos nessa faixa etária de 30%. E o estado do Rio de Janeiro veio se destacando nessas faixas etárias. Em relação às crianças de 2 a 5 anos, o estado do Rio de Janeiro ficou em 5º lugar em percentual de obesidade. Nas crianças um pouquinho mais velhas, né, de 5 a 9, aí a situação melhorou um pouquinho, o estado teve em torno de 15% de percentual de obesidade, e nos adolescentes nós nos mantivemos ali no 5º lugar em relação aos outros estados do país, e sempre bem acima da média nacional. A gente pode pensar um pouco nesses dados em diversas questões, né? Talvez pela falta de algumas políticas públicas voltadas para essa questão aqui no nosso estado, uma pouca eficiência dessas políticas, e principalmente no ambiente alimentar, que é onde a gente vem entendendo que é um dos grandes pontos que precisamos avançar em termos de políticas públicas para melhora desse ambiente alimentar. Acredito que as nossas outras convidadas já falam um pouco disso, né? Em relação à questão da publicidade, da rotulagem dos alimentos, mas o estado do Rio de Janeiro ele vem se destacando.
Exatamente sobre essas causas aí que a gente vai destrinchar no programa de hoje, porque não é, como você falou, políticas públicas, a alimentação, obviamente, em si. A gente tem aí também a participação e influência da família, né? As propagandas nos meios digitais, principalmente agora que as crianças estão super conectadas. Mas vamos começar então falando de alimentação, que é o básico, né? Quando a gente fala aí de sobrepeso. E aí, Elisa, eu queria que você falasse quais são esses vilões da alimentação, principalmente de crianças, né, que fazem com que elas cheguem nesse estágio de sobrepeso e de obesidade que impacta diretamente na saúde delas. Sim, uma coisa que eu gosto sempre de começar falando é que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável deseja algo ruim para os seus filhos, né? Então, muitas vezes, essas pessoas são levadas a comprar alimentos que não são saudáveis, como os ultraprocessados. E para o ultraprocessado, que estou usando aqui o guia alimentar, tanto o guia alimentar para a população brasileira, quanto o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, diz que ultraprocessados são esses alimentos que são vindos de pacotes, de caixinhas, como refrigerante, suco industrializado, macarrão instantâneo, que são alimentos super ricos em açúcar, gordura, muitas vezes até em adoçantes, que não são recomendados para uso em crianças, né? Mas muitos desses alimentos são ricos em várias substâncias que muito calóricos e pouco nutritivos. E às vezes até essas farinhas, né, que se usam para mamadeira, né, como, não quero dizer a marca, mas essas farinhas que a gente coloca no leite para criança, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Dessas farinhas que a gente coloca no leite para criança, essas farinhas são extremamente ricas em açúcar e são alimentos voltados para o público infantil, né? Então, muitas vezes os responsáveis compram isso, muitas vezes comprometendo o orçamento familiar, achando que estão dando um melhor alimento para a criança e, na verdade, são alimentos que as crianças não precisam consumir. Então, o principal vilão, diria que são os ultraprocessados e o que eles dizem que fazem por nós e, na verdade, eles não fazem, né? Então, acho que poderia dizer que esse é um alerta vermelho que as famílias precisam acender para essa questão. E aí, você falando em alimentos ultraprocessados, que são alimentos com excesso de sódio, excesso de açúcar, né, conservantes. Doutora Cláudia, a senhora como endocrinologista pediátrica aí, acredito que tenha muito contato com crianças e adolescentes que têm, né, esse perfil de um consumo irregular. E a Elisa falou muito bem no início que nem os pais não querem, né, ver a parte negativa dos filhos, mas às vezes existe uma parte talvez genética, e eu queria que você falasse sobre justamente essa questão. Por exemplo, pai e mãe obesos. Qual a incidência, né, a chance aí de uma criança se tornar obesa? Como é que fica essa questão genética dentro da família? Bom, a obesidade é uma questão bastante complexa, né? Você tem um ambiente, geralmente a família, né? Um ambiente obesogênico que a gente chama. Então, se você tem ambos os pais obesos, a criança tem uma chance de 75%. Se um deles for obeso, 50%. E aí a gente fica pensando, a obesidade é tão frequente, teria alguma característica genética? Não existe um ambiente, você pode ter, existem vários genes relacionados à obesidade. Existem algumas doenças que são raras, que são geneticamente muito determinantes de obesidade, mas a maioria é um ambiente, uma questão genética, que a gente chama de poligênica, mas o mais importante é ir dentro de um ambiente, né? Então, essa questão da alimentação, o hábito, às vezes é uma questão social mesmo, cultural, da família, né? Então, não adianta você pedir para a criança focar só no indivíduo, na criança, né? Ah, ele está acima do peso, a criança é obesa, quando a família, o contexto todo familiar é errado. Não adianta você pedir força de vontade para uma criança quando a família toda come tudo errado. Então, é um trabalho realmente multidisciplinar e familiar também. É cultural, às vezes o que você vê é isso mesmo, um acesso fácil. Ou seja, apesar de às vezes ter um pai e uma mãe com sobrepeso, com obesidade, é possível não ter aquele filho, né, nessas condições, oferecendo alimentos saudáveis, né, remodelando, refazendo o tipo de compra, o tipo de alimento que se coloca dentro de casa, né, doutora Cláudia?
Totalmente, não existe, claro, você pode ter os pais obesos, mas a criança pode, se você criar hábitos alimentares, atividade física, você consegue. A gente vê famílias, e é difícil o acompanhamento quando você tem uma família que tem esse hábitos errados e desde pequeno já introduz, mas é possível sim, claro. E é nesse período da pandemia que é inegável a gente falar que as crianças, todo mundo, né, mas principalmente as crianças tiveram aí que recolher energia, né, não podendo gastar em casa, indo para a rua, brincando, correndo, junta com a ansiedade. Qual o retorno que a senhora teve em consultório, nas suas pesquisas, em relação a esse período aí de 7 meses que a gente ficou mais tempo em casa, né? Como que isso afetou a questão das crianças em relação ao peso? Olha, essa pandemia realmente pegou todos os aspectos do ser humano, das famílias, está sendo ainda, né, uma época muito complicada. Então, em relação ao excesso de peso, padrão comportamento alimentar, lá na UERJ, a gente tem um ambulatório de obesidade, tem ambulatório de obesidade infantil, na endocrinologia pediátrica, e tem no ambulatório de adolescentes, que é o NESA, né, Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. E a gente, ao longo dos anos, esse ambulatório, lá o hospital é atenção secundária. Então, a gente recebe adolescentes já com comorbidades, com obesidade mais grave. E a gente vê que, ao longo dos anos, a gente teve que ampliar para o atendimento em vários ambulatórios, focando para aqueles muito, muito graves, em 2 dias da semana que ficam cheios. Enfim, então, a obesidade a gente está sentindo nos atendimentos do dia a dia, que a cada dia chegam adolescentes mais graves, já com obesidade muito importante, com comorbidades, né? Que são essas alterações clínicas relacionadas à obesidade. Então, durante a pandemia, a gente elaborou um questionário e foi via aplicativo, assim, não só para os adolescentes obesos, mas em todos os ambulatórios, que a gente avaliou o comportamento e padrão alimentar desses adolescentes durante a pandemia, e também tinha questões relacionadas ao estado emocional e tal. Esse trabalho já foi para publicação, mas eu posso adiantar alguns dados. A gente viu, assim, na maioria deles, um humor deprimido, tristeza, ansiedade, muito medo, mais de 8 horas por dia em computador ou telefone, enfim, redes sociais. E a gente viu exatamente um consumo alimentar totalmente inadequado e associado ao sedentarismo, né, que não podia sair. Então, a gente está vendo agora, com o retorno parcial dos atendimentos, esse aumento. Teve adolescente que chegou a ganhar 10 quilos, 8 quilos. Então, aqueles que já estavam com sobrepeso e obesidade anteriormente, a gente vê que está sendo ainda uma situação bem complicada. Então, esse é um dado bem relevante. É uma realidade de muita gente, não só crianças, né? Crianças, adolescentes e adultos, essa questão emocional e alimentar afetou todo mundo. Agora, Elisa, quando a gente fala aí de tipo de alimentação, você falou dos alimentos ultraprocessados, a gente vê a concorrência aí, né, dos alimentos prontos, que são mais fáceis no preparo, são mais baratos. Quais as dicas que você dá, principalmente para os responsáveis, né, dessas crianças pequenas, em relação ao consumo e à compra de alimentos mais saudáveis? Qual a comparação que você pode fazer? Comer de forma saudável é um desafio para todos, né? Porque nós temos várias questões envolvidas, principalmente porque cozinhar demanda tempo, demanda uma organização. Então, uma dica principal é envolver as crianças e os adolescentes na escolha dos alimentos, no preparo, principalmente na inovação das receitas. Então, cozinhar não é uma coisa que a pessoa nasce sabendo, né? Então, pensar na culinária como também algo que pais querem ensinar para os filhos. Vamos cozinhar juntos. Então, se também sou um adulto que não sei cozinhar, vamos buscar aprender a fazer isso juntos, né? E só complementando um pouco essa questão da pandemia que a Cláudia trouxe, eu também vi num estudo da Unicef que foi lançado sobre essa questão do aumento do consumo de ultraprocessados e a relação com a renda, né? Que a renda média do brasileiro diminuiu e houve um aumento do consumo de ultraprocessados por parte das famílias também.
Porque apesar de no Brasil o arroz e o feijão, apesar de agora, né, a gente teve esse aumento do custo do arroz e feijão, mas os alimentos básicos do brasileiro, arroz, feijão, carne, frango, pescado, enfim, isso ainda é mais barato do que uma comida pronta, congelada. Muitas vezes as famílias precisam fazer essa conta de custo-benefício, porque efetivamente um hambúrguer congelado custa centavos e o quilo da carne custa 20 e tantos reais. Então, não tem 20 e tantos reais, vou ali investir R$2, que é o que eu tenho pelo menos aquela refeição, né? Então, ainda é mais barato consumir comida de verdade no Brasil, mas isso tende a mudar, principalmente porque a indústria de ultraprocessados vem ganhando subsídios fiscais, enfim, outras questões que tornam desses alimentos mais baratos. Mas eu acho que, só voltando à sua pergunta, Priscila, o principal é envolver crianças no preparo da cozinha, da comida, e principalmente para que isso não fique em cima única e exclusivamente da mãe, né, ali, da mulher. Sim. Já que todos na casa comem, todos precisam ser responsáveis por aquele preparo. E às vezes a gente acha que a criança muito pequena não vai entender, mas já pode ser uma brincadeira, um momento de interação da família, se houver outras crianças, enfim. É verdade. É verdade. É verdade. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto alguns adultos assim que não sabiam fazer nada, super interessados em culinária, com programas até na televisão. E as crianças também, eu sempre tento estimular isso nas consultas, né, para ir também à feira, enfim, os hortifrutis. Eu acho que é por aí. Fazer parte desse preparo, né? Fazer parte desse preparo. A gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho aqui no nosso programa para a gente continuar esse bate-papo importantíssimo aí sobre a saúde dos pequenos e a saúde da família em geral, né? Porque, como bem a Elisa falou, todo mundo dentro de casa participa dessas refeições. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.